pensam, que refletem, que questionam, que duvidam, que indagam, que fazem perguntas. Pessoas que não se comportam dessa maneira são pessoas que entram em formas, em que se dá modelos prontos e a pessoa diz, eu vou adotar esse modelo, e ela se formata ao modelo e segue o fluxo, simplesmente porque outras pessoas fazem daquela maneira e por alguma razão ela se identifica e simplesmente sobe no trem sem saber para onde o trem vai ir. Simplesmente porque há outros nesse trem. O apóstolo Paulo nos diz que nós temos que ser pessoas que discernem, que avaliam, que observam. Existe uma palavra no livro de Atos dos Apóstolos que conta a história da igreja cristã nos seus primórdios, né? Em que ele pregou o evangelho em uma cidade chamada Bereia. E ele disse acerca dos bereanos que eles eram muito mais nobres do que os tessalonicenses, que foi a cidade para onde ele primeiro pregou o evangelho antes de chegar em Bereia. Por quê? Por que ele faz essa comparação e diz que ele gostou dos bereanos? Porque todos os dias eles conferiam nas escrituras aquilo que o apóstolo Paulo lhes dizia para ver se era de fato assim. Ou seja, o apóstolo Paulo os elogiou porque eles eram críticos. Porque eles tinham capacidade de dizer, puxa, será que é bem assim? Eles não engoliam tudo. Eles não simplesmente diziam amém, porque tinha outras pessoas dizendo amém. E isso é importante. É claro que criticismo em excesso pode transformar a pessoa em uma pessoa perfeccionista que critica pelo prazer de criticar, mas a falta de criticidade gera pessoas que simplesmente põem duas vendas ao redor dos olhos e vão seguindo naquele caminho porque não conseguem estender o seu olhar para fora dele. E adotar a fé cristã, crer em Jesus, não é colocar duas vendas nos olhos, é justamente tirar as vendas dos olhos e conseguir enxergar para além. Porque nós não somos proibidos de pensar, muito pelo contrário, nós somos estimulados a pensar e a questionar. E isso é importante também quando falamos sobre espiritualidade, porque também nesse contexto nós precisamos fazer uma crítica e uma autocrítica importante nessa caminhada, como eu venho falando. E quando a gente faz isso, quando a mente é renovada, quando a gente passa a tomar consciência daqueles princípios de Deus, como eu falei na Munil aí na última quarta-feira, não porque existe um peso moral, não porque Deus vai me castigar, mas porque eu tomo consciência de que fazer aquilo que Deus diz na sua palavra que deve ser feito, isso é bom para mim, isso é um caminho bom para mim, é um caminho de vida. A obediência não é uma obediência cega, mas é uma obediência que parte de um relacionamento, assim como acontece com os nossos filhos. Eles muitas vezes, quando são pequenos, como é o caso dos meus, a gente diz muitas vezes, não mexa aqui, não mexa ali, se você mexer aqui você vai se machucar. E no início eles testam os limites, eles querem saber se realmente é quente, se realmente corta, se realmente está frio, se realmente isso, se realmente aquilo. À medida que eles vão crescendo, eles vão tomando consciência de que aquilo que os pais falam, não falam para privá-los de alguma coisa, mas falam porque os amam e porque querem livrá-los de se machucar. Na medida em que a gente vai crescendo na nossa jornada cristã, cada vez menos a gente vai obedecendo por causa de uma questão moral e cada vez mais a gente vai obedecendo porque a gente confia em Deus, de que Ele é bom e de que Ele quer o nosso bem. E isso é uma tomada de consciência, é uma mudança de mentalidade. Olhando assim um pouquinho para a questão um pouco mais histórica, talvez, se a gente olhar assim, nessa questão da era pré-moderna, na Idade Média, final da Idade Média, a gente tinha, né, um domínio absoluto da religião na vida das pessoas. A questão cultural, toda ela era controlada pela igreja em se tratando do nosso mundo ocidental, especialmente na Europa, né?
Depois a gente tem a vinda do iluminismo, do racionalismo, e tem assim uma expectativa muito grande de que a ciência iria resolver todos os nossos problemas. Nós fizemos muitos avanços que livraram a gente de muitas doenças. As pessoas morriam brincando de tuberculose, de doenças que hoje são muito tratáveis, de gripes, a descoberta de antibióticos foi uma revolução. Porque essas doenças eram mortais, elas matavam muita gente. E de repente a gente descobre que é possível controlar esse tipo de coisa. Isso deu à humanidade, de maneira geral, uma expectativa de que, puxa, agora nós assumimos as rédeas da vida. E por meio do progresso científico se imaginaria que seria possível transformar o mundo num lugar fantástico. Mas infelizmente a gente acabou descobrindo que isso não era bem assim. E se disse que a era da religião era uma era, digamos assim, ultrapassada no processo evolutivo dos seres humanos, que agora a razão estava assumindo o controle e que nós não precisávamos mais disso. O ateísmo era o grande rival, o inimigo da igreja, né? França, enfim, a Revolução Francesa, a igreja vai terminar, a igreja vai acabar, as pessoas não vão acreditar mais em mitos. E é engraçado que o cristianismo começa a perder espaço, mas as pessoas não deixam de ser religiosas. Elas apenas vão colocando outras coisas no lugar que o cristianismo deixou. Tanto é que nós ultrapassamos essa idade da razão, chegamos nos nossos dias e de novo nós vemos em todos os cantos um mundo e uma sociedade extremamente religiosa, embora não seja mais cristã. E as pessoas continuam acreditando em explicações não científicas para a vida, porque afinal de contas, simplesmente achar que eu estou aqui por um acaso da natureza, isso não dá sentido à vida. E nós precisamos, para poder viver, de um sentido para a vida. E o fato de precisar um sentido para a vida, de simplesmente não achar que basta nascer, crescer, procriar e morrer, o fato da gente não se sentir contente e realizado com esse fato simples da vida, indica de que existe algo maior do que nós. Por si só, isso está dentro do nosso coração. Como diria o autor de Eclesiastes, a eternidade está lá dentro e nós ansiamos por ela. Certo? Mas agora nós entramos então num outro estágio que a gente chama assim, né? A pós-modernidade. A gente saiu da religião para a razão e agora a gente, com a derrocada da razão, com a derrocada dessa coisa de que nós vamos fazer um mundo melhor, especialmente depois das duas grandes guerras, nós entramos na idade dos sentidos, dos sentimentos. O que vale é sentir. O importante e não sei se vocês perceberam, mas depois das duas grandes guerras, nós entramos numa crescente ojeriza com ideologias. Ou seja, a gente não sonha, em grande medida, as pessoas não sonham mais com um mundo melhor. As pessoas ainda sonham com garantir-se bem nesse mundo caótico. Mas a gente não tem mais aqueles grandes sonhos ideológicos, nós vamos mudar o mundo vai ser diferente. E isso praticamente foi implodido, porque nós vivemos na idade dos sentidos. Eu quero ter prazer, eu quero viver bem, eu quero garantir o meu, porque também isso trouxe consigo uma série de outros elementos que inclui o individualismo. Esse homem aí chamado Os Guinness, ele fala que esse mundo, esse funil, é o funil da pluralização, da secularização e da privatização. O que é isso? Isso resultou na cultura contemporânea. Basicamente, assim, o que é pluralização? Ela coloca a verdade no centro ou no canto, não no centro, no canto da vida.
coloca a verdade no canto da vida. Ou seja, nós vivemos num tempo em que não há mais verdade. Verdade é aquilo que você acha que é verdade. Verdade, cada um tem a sua. Nós não podemos mais falar em verdade. Cada vez é mais difícil nesse mundo nós fazemos uma afirmação que para nós era absolutamente simples. João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em um mundo cristão, isso é ponto pacífico. Na nova sociedade que está emergindo, isso é altamente escandaloso. Como assim? A verdade, a vida. Existem muitos caminhos, muitas verdades, muitas vidas. Esse é o caminho de vocês. Certo? Cada vez mais a gente vai ser colocado diante dessa coisa porque nós estamos num tempo de pluralização. Mas embora exista uma pluralização em um certo sentido, existe uma absolutização em outro sentido, porque existem alguns assuntos que você não pode lançar questionamento, porque senão imediatamente as pessoas se ofendem com você nos dias de hoje. Concordam comigo ou não? Existem assuntos intocáveis no politicamente correto dos nossos dias, inquestionáveis, que a gente não pode criticar, que a gente não pode pensar, porque parece que aqueles que adotaram essa linha de pensamento, eles são tão inseguros em relação a isso, que se você jogar uma semente de questionamento, eles se sentem tão abalados que eles se sentem agredidos. Como você pode dizer uma coisa dessas? Né? E ficam agressivos com a gente mesmo. Né? E, enfim, então há uma pluralização em relação aos nossos conceitos de uma sociedade cristã, mas há uma absolutização em relação aos novos conceitos que estão emergindo. Ok? Em segundo lugar, a privatização coloca o outro no canto da vida. Ou seja, o individualismo está sendo levado às últimas consequências. Nós não pensamos mais em termos comunitários, nós não pensamos mais em termos de sociedade, nós pensamos em termos de indivíduo, nós sonhamos para nós. Nós não pensamos no bem comum. Esse tipo de raciocínio é uma dificuldade na nossa sociedade. É uma dificuldade as pessoas pensarem no bem comum. Elas pensam em si o tempo todo. E a secularização, que significa Deus é colocado no canto da vida. Não significa que Deus é jogado fora. Ele é colocado no canto. Eu não sei o que é pior, jogar Deus fora ou colocá-lo no canto. Na verdade, basicamente é a mesma coisa. Mas a nossa sociedade não exclui Deus. Como eu já disse em um determinado culto que nós tivemos lá na CELT, não é problema falar em Deus na nossa sociedade. O problema é você falar que Deus te traz compromissos e escolhas que você precisa fazer, e que Ele chama você a um compromisso e a uma responsabilidade. Aí as pessoas começam a dizer, não, veja bem, Deus é algo que cada um constrói, né? Você pega um pouco daqui, pega um pouco de lá, e isso tem sido muito comum. Mas Deus é colocado no canto da vida, Ele vira um chaveirinho, Ele vira um amuleto, Ele vira um negócio que você recorre quando todas as outras coisas falharam. Mas Ele é colocado no canto da vida. Ele não ocupa o centro da vida no nosso dia a dia. Ele é lembrado assim quando a gente precisa de algum recurso, de alguma ajuda. Na pluralização a gente tem o relativismo e também então o ceticismo, né? As pessoas se tornaram céticas, não acreditam em nada. Se cada um tem a sua verdade, não há verdade nenhuma, então as pessoas se tornam céticas, e isso vai levando as pessoas, dentro dessa incerteza toda, isso vai levando as pessoas a simplesmente se entregar ao prazer. Então a verdade é sempre minha verdade, é individualista. O hedonismo,
E isso leva ao hedonismo. O alvo da vida é o prazer. Se não existe verdade, se não existe algo no qual eu realmente possa acreditar, se cada um tem a sua verdade, então é lógico que não existe verdade nenhuma, porque cada um tem a sua. Então não existe uma verdade. E quando não existe uma verdade, a gente diz... Estou repetindo um monte de coisa que eu disse na quarta-feira lá na Munil, mas vocês me perdoem, tá? Mas quando é assim, quando esse individualismo toma conta da gente, é inevitável as pessoas dizerem, como aquela frase que foi citada pelo apóstolo Paulo: comamos e bebamos, amanhã morreremos. A vida não faz sentido? Então vamos tentar aproveitar a vida. Vamos se entregar aos prazeres, vamos se entregar às oportunidades, vamos se entregar ao que a vida tem aí de imediato, que os olhos enxergam, que as mãos podem tocar, e vamos viver isso aí, porque não existe mais nada. Não existe mais nada. Todo o resto é uma grande ilusão. Vou citar mais uma coisa que eu disse na quarta. Carpe diem, né? Sociedade dos Poetas Mortos. Viva o momento, viva o dia. E que o resto se exploda. É o hedonismo. É viver pelo prazer, é viver pelo imediato, é viver pelo agora, sem nenhum tipo de perspectiva conjunta, comunitária, de construção de algo melhor em termos de sociedade. E isso, lógico, gera uma nova moralidade. Quando as pessoas se entregam ao prazer, o prazer, por exemplo, agora se referindo à questão da sexualidade, por exemplo, o prazer, ele é como uma droga, né? Você curte um barato até um determinado momento, em um determinado patamar, mas depois você vai sentir a mesma coisa, aquele negócio assim, pô, mas já não é mais a mesma coisa, já não dá mais o mesmo barato, já não estou mais curtindo do mesmo jeito. Aí você tem que pegar um negócio mais forte. E aí vai até um tempo, de novo, aí aquele vazio no coração, aquele negócio não preenche, pai, não sei o quê, e de repente vem um negócio mais forte. A sexualidade é a mesma coisa. Então, como vencer essa superficialidade na qual nós caímos nesse mundo? Em primeiro lugar, compreender que a oração não é um cosmético religioso. Os fariseus usavam a espiritualidade e a oração como uma forma de autopromoção. Eles queriam mostrar para as pessoas o quanto eles eram bons, o quanto eles eram religiosos, o quanto eles andavam com Deus. Eles se promoviam por meio da sua espiritualidade. E, queridos, às vezes a gente também cai nesse negócio de usar de fato a oração como um cosmético, como uma coisa que esconde aquilo que está por trás. E muitas vezes a gente vê isso, nos ambientes assim religiosos, em lugares onde as pessoas às vezes até sofrem uma certa pressão de exercerem uma espiritualidade assim muito efusiva, né? As pessoas assumem um determinado comportamento, um determinado estereótipo, elas aprendem a levantar as mãos, elas aprendem a falar determinadas coisas que dizem que elas têm que falar, e às vezes o momento de louvor é de fato um momento em que é uma grande coreografia, agora faça isso, agora faça aquilo, e as pessoas vão, né? E se cria todo um clima emocional. E quando você se aproxima das pessoas, você percebe que aquilo não tem a ver com a vida que elas levam diante de Deus. Não é assim que elas vivem. Elas não estão o tempo todo vivendo nas nuvens, nas alturas. E isso vai gerando às vezes um sentimento assim de grande frustração das pessoas, porque na igreja parece que elas se sentem na obrigação de estar sempre sentindo alguma coisa, de estar sempre experimentando alguma coisa. Porque parece que Deus só age quando as pessoas estão emocionalmente envolvidas naquilo. Mas Deus não age apenas na emoção.
O agir de Deus pode trazer emoções, e não há nada de errado nisso. Mas em muitos momentos, na ausência completa de emoções, é que Deus está operando profundamente no coração das pessoas. Porque a palavra arrependimento, metanoia, tem a ver com uma mudança de mente. A palavra metanoia, da onde se traduz arrependimento ou conversão, é mudança de mente. Mudança de mente. Isso não tem a ver necessariamente com algo que eu esteja sentindo. Mas muitas vezes a espiritualidade ela assume pura e simplesmente um estereótipo, Então, para o cara estar de fato vivendo espiritualidade, ele precisa de um gestual, ele precisa de caras e bocas, Você entende? Algumas coisas assim. Cara, se isso for uma coisa que de fato está acontecendo contigo, Deus está se movendo na tua vida e você de fato está sendo conduzido a fazer caras e bocas por causa daquele mover ali na tua vida naquele momento, não há problema com a cara e com a boca. O problema é quando a gente começa a coreografar um negócio, como igreja. Entende? Quando a gente se sente obrigado a isso. Quando a gente chega num determinado local e a gente está arrasado, com o coração partido, e alguém diz lá da frente: irmão, não fique triste, levante e vamos louvar ao Senhor. E você, de maneira absolutamente superficial, você tem que, ao invés de poder derramar a tua dor, ao invés de poder expressar a tua dor, ao invés de poder ser você mesmo diante de Deus, você tem que ser uma coisa que você, ou talvez não é uma coisa que você esteja tentando ser que não é, mas é um estado de espírito que você não tem naquele momento para apresentar, e que você não tem obrigação de ter. Porque você pode ser quem você é diante de Deus. Até porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe se nós estamos bem ou não estamos bem. Ele sabe se dói ou se não dói. Se alguém está triste, disse o apóstolo Tiago, faça oração. Se alguém está alegre, cante louvores. Aí é momento, vamos lá, vamos louvar o Senhor. Mas a gente tem que tomar cuidado para de repente a espiritualidade não virar de fato assim, uma maquiagem, não virar uma coreografia, não virar uma manipulação, não virar um estado... Sabe quando acontece aqueles negócios em estádio de futebol? Dois caras começam a se bater e de repente está metade do estádio se batendo assim, E aquele negócio, eu esqueci o nome que se dá para isso, Efeito manada, obrigado. Às vezes na igreja a gente provoca efeito manada também, E a ideia não é essa. A ideia não é provocar efeito manada. Quando acontece o efeito manada, todo mundo diz: hoje tinha unção no culto, hoje Deus agiu no culto. Não, como que a gente percebe quando Deus agiu e quando Deus não agiu? Quando na semana seguinte você percebe, cara, lembra aquela minha dificuldade de perdoar aquela pessoa? Lembro. Pois é, eu consegui. Estou em paz, consegui perdoar. Lembra a dificuldade de tratar bem o meu vizinho, que joga por cima do muro aqueles negócios que eu te contei? Lembro. Pois é, eu coloquei isso em oração e chamei meu vizinho para um churrasco esse domingo. Ele foi lá, cara, e a gente se acertou e nós conseguimos até falar um pouquinho acerca do Evangelho. E eu estou muito bem. Cara, daí a gente percebeu, Deus agiu. Deus agiu, porque tem fruto, tem resultado, tem consequência. Mas às vezes você pode participar de ambientes onde as pessoas
participam de um efeito manada, às vezes até no sentido assim de cair um monte de gente no chão e pá, eu já estive em ambientes assim, não estou falando que eu não conheço, tá? O cara sai até andando assim, ó, porque tem um monte de gente no chão e tal, porque caiu todo mundo, e pá, não sei o quê. E na semana seguinte todo mundo está igualzinho, do mesmo jeito, tratando a mulher do mesmo jeito, tratando os filhos do mesmo jeito, sendo chato do mesmo jeito. Tudo igual. E aí o cara diz assim, puxa, Deus tem agido na minha vida. Tem agido nada. Você está num efeito manada, você está participando de um negócio que faz com que você alimente uma expectativa de viver nas nuvens, e Deus está dizendo assim, olha, vem para a terra e viva aqui, ó. Está vendo aqui tem gente, e aqui nesse nível que você precisa viver o meu evangelho e viver espiritualidade, é no mundo real, não existem momentos em que a gente parece que é levado às alturas, como naquele monte da transfiguração, né? Quando Pedro, Tiago e João tiveram aquele privilégio sensacional de ver Jesus transfigurado, e aquela frase de Pedro, né? Vamos fazer tendas aqui e tal, não sei o que, parecia, vamos ficar aqui, tá bom demais, não vamos embora. Claro, tem momentos assim, é importante que a gente passe por momentos assim de encontro com Deus, e eu espero que esse retiro seja um momento assim. Mas a gente não pode alimentar no coração de que a gente vai viver o tempo todo. Nós ainda não estamos no céu. O céu não é aqui. Nós vamos chegar segunda-feira, vamos encontrar um mundo cheio de problemas, como nós deixamos. Uma realidade dura, crua muitas vezes. E a espiritualidade quer nos preparar não para viver nas alturas, a espiritualidade quer nos preparar para viver a realidade do dia a dia e nos fortalecer para que quando vierem os ventos, as tempestades, a gente se perceba sobre a rocha. Porque o que eu tenho percebido é que quando as pessoas buscam viver só nas alturas, quando vem ventos, quando vem tempestades, elas percebem-se sobre a areia, e todo aquele negócio desmorona. Por isso, muito cuidado. Os fariseus tinham muito desse negócio de orar em público, de imagem, de viver dessa imagem. A imagem para eles era uma coisa extremamente importante. Nós não vivemos de imagem. Nem Jesus vivia de imagem. Tinha gente que o xingava de glutão e bebedor de vinho. Tinha outros que o xingavam de endemoniado. E por aí vai. Fora outras situações que também não tem um relato na Escritura tão forte, né? Mas o pessoal naquela época eles se cutucavam assim, diziam, sabia que falam aí que esse cara nasceu de uma virgem? Tipo assim, ah, tá. Contar outra, né? Bem conversadinho ele parece com o vizinho, não parece? E as pessoas falavam esse tipo de coisa. Mas Jesus não vivia da imagem. Nós também não vivemos do que as pessoas pensam sobre nós. Nós estamos tentando viver de maneira mais autêntica possível, e isso precisa passar pela nossa espiritualidade. Em segundo lugar, a gente precisa compreender, veja só, Jesus está falando de dois tipos de espiritualidade que estavam presentes na vida dos discípulos. O primeiro era do meio religioso judaico. O problema do meio religioso judaico era a hipocrisia. Não façam como os hipócritas, é a primeira palavra dele. E nesse sentido ele está tentando fazer com que os discípulos compreendam que a oração não é um mecanismo. Não é um mecanismo de manipulação, mas especialmente não é um mecanismo. E muitas vezes aqui nós também tropeçamos. Oração é relacionamento.
com Deus, não mecanismo. Isso significa que a oração não é um mecanismo de barganha baseado no mérito ou no sacrifício. Faça isso que vai acontecer aquilo. Se você der para Deus assim, Deus fará assado. Queridos, agora eu preciso assim, porque nós estamos falando desse contexto, eu preciso falar um pouquinho, talvez olhando para nós como Brasil, das nossas vertentes, das nossas origens de espiritualidade que nós temos aqui. Vamos olhar bem rapidamente, tá? Sim, vamos dar uma sobrevoada. Olha só, o que nos cerca? O que é que nos cerca? Se você pegar a cultura religiosa dos ameríndios, dos indígenas brasileiros, você tem uma cultura de troca com os espíritos da floresta. A gente faz determinadas coisas para que eles não nos ataquem, para que eles não isso, ou para que eles nos abençoem assim ou daquela forma. Aí você tem a espiritualidade afro-brasileira, que é outra influência que nós temos no nosso país. Como que funciona? Ora, o que você quer? Eu quero solucionar meu problema no casamento. Ok, então você traz 3 velas, deve ser vermelha, né? Não sei lá. Traz 3 velas vermelhas, uma caixa de bombom, um vinho que não seja sangue de boi, né? Você vai na tal encruzilhada, você arma um negócio assim, faz não sei o que, papapá, e aí, entende? Você faz uma troca. É uma troca, é uma barganha. E com todas as coisas é assim, tanto se você quiser salvar seu casamento, ou se você quiser desmanchar o casamento da vizinha para ficar com o marido dela, é a mesma coisa, você faz uma troca, né? Arma ali o negócio e você faz aquele sacrifício. Quanto maior for o teu pedido, maior o sacrifício. Pode envolver uma galinha, um bode, não sei o que, vai aumentando, né? Aí já envolve sangue, tem outros negócios, né? Ok? Mas é troca. Aí você pega a espiritualidade popular católica. O que a gente faz para alcançar uma graça de Deus na espiritualidade popular católica? Ora, você faz um sacrifício. De que maneira? De repente você vai até a Basílica de Aparecida, você faz uma peregrinação pelo caminho de Santiago de Compostela, você faz algum tipo de sacrifício em relação a algum tipo de algum dos santos, mas basicamente é uma troca. E portanto alcançar uma graça é uma coisa um pouco incoerente, né? Porque se a graça é favor não se compra. Entende? Então não é alcançar uma graça. Quando você tem que fazer alguma coisa para alcançar determinada outra coisa, você está alcançando pelo mérito, não pela graça. Graça é favor imerecido. É presente, é dádiva, é dom. Então eles não alcançam graças, eles alcançam pelo mérito. Basicamente, de novo, é uma troca. É uma espiritualidade baseada em troca. Para alcançar determinadas coisas, você tem que talvez participar de reuniões de oração dos 1000 Pai Nossos. Hoje vai ter a corrente dos 1000 Pai Nossos. Aí você pega o meio evangélico, especialmente neopentecostal. Você está com um problema financeiro, nós temos a sua solução. Venha e faça um sacrifício no altar do Senhor, e o Senhor vai te dar em dobro. Como que a gente resolve a coisa? Com troca. Venha e faça seu sacrifício. Aonde está a diferença? Não há diferença. É tudo igual. Porque é baseado não em relacionamento, mas em mecanismo. A religião trabalha com mecanismos. A religião reduz Deus a uma máquina de Coca-Cola que você puxa a moedinha, coloca lá, e aí você clica no botão certo e a Coca-Cola cai. E assim a gente transforma Deus na máquina de Coca-Cola celestial. A religião, em grande medida, transforma Deus em um ser acionável por meio dos mecanismos religiosos. Mas Jesus está tentando ensinar de que nós
alcançamos diante de Deus respostas às nossas orações a partir de um relacionamento. Deus não nos ouve porque nós apertamos o botão certo da religião. Deus nos ouve porque Ele é nosso Pai e nos quer bem. E isso é uma diferença brutal. Muito falar, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Ou seja, se a gente apertar o botão certo, vai funcionar. Vai dar certo. Deus nos ouve porque Ele nos quer bem. Deus nos escuta porque Ele deseja nos abençoar e porque Ele tem prazer em nos abençoar. E veja, isso é libertador, queridos, porque olha só essa frase que está ali, ó. Nós não temos que dizer a Deus o que é que Ele tem que fazer. Ele já sabe do que precisamos. E em grande medida parece que às vezes a espiritualidade das pessoas é tentar convencer a Deus acerca do que Ele precisa fazer. Senhor, Tu tens que fazer isso, Senhor, Tu tens que fazer aquilo. E queridos, nessa espiritualidade neopentecostal, porque nós temos, me perdoem a expressão, mas eu vou usar essa expressão com toda a consciência do mundo, mas nós temos por um lado assim a macumba, mas nós criamos a boa cumba. E o problema é que é tudo cumba. É tudo cumba. Porque nessa espiritualidade da cumba gospel, o tempo todo a gente parece estar dizendo para Deus que Ele não sabe fazer o seu trabalho bem feito. Porque você pega livros para ler e as pessoas vão escrever nesses livros, você tem que ser específico com Deus. Tem que dizer a cor do carro que você quer para Deus. Ah, dá licença, cara. Fala sério, será que Deus não sabe? Será que Deus é um ídolo tão grotesco que eu tenho que explicar para Ele o que é que Ele tem que fazer e qual é a função dEle? Você entende o que eu quero dizer? Não, nós cremos num Deus que se revelou em Jesus, e Jesus nos ensinou a chamar esse Deus de Pai, porque Ele é alguém que se interessa em nós, que quer cuidar de nós e que sabe melhor do que nós mesmos o que é bom para nós e o que não é bom para nós. Portanto, nós podemos confiar de que Ele de fato já sabe e que Ele está se movendo na nossa vida para cuidar de nós da melhor maneira possível. Isso, às vezes, é complicado naquelas situações em que a gente está passando por momentos muito complicados, difíceis, de dor, de tribulação. E a gente se pergunta, será que Deus perdeu o controle? Não, Deus não perdeu o controle. Nós perdemos o controle, mas Ele não perdeu o controle. E nós temos todo o direito e nós temos toda a liberdade de expressar para Deus a dor que nós passamos, o sofrimento e a angústia que se abatem sobre nós quando nós passamos por dificuldade. E Ele muitas vezes não vai responder dizendo, tá bom, Daniel, vou te livrar então da tua dificuldade, tira daqui e põe ali. Ele vai dizer assim, filho, tu não estás entendendo o que está acontecendo agora, mas confia em mim. Pega na minha mão, vai dar tudo certo. Você pode pegar na minha mão e seguir adiante e confiar que vai dar tudo certo? De que eu sei o que eu estou fazendo? É assim que Deus, é assim que nós construímos relacionamento com Deus. Não é mecanismo. Quando nós queremos dizer para Deus o que é que Ele tem que fazer, quando nós decidimos o que é melhor para as nossas vidas, e quando nós queremos determinar, eu determino. Cara, você não determina se daqui a 1 hora você ainda vai estar respirando.
Você não sabe. Você não tem o controle da sua vida em absolutamente nada do que seja essencial. Nada. Em relação às coisas essenciais, nós somos absolutamente dependentes e frágeis. E aí, um serzinho como eu, de uma maneira estúpida e arrogante, levanta o dedo para os céus dizendo: eu determino porque eu trouxe meu dízimo. Ah, por favor, vá fazer cumba. Você entende o que eu quero dizer? Isso não é espiritualidade cristã. Isso é paganismo. O paganismo, ele trabalha com manipulação dos poderes espirituais. Você faz determinadas coisas, você faz determinados ritos e por meio deles você alcança determinados resultados. Esse é o conceito básico de magia ou de feitiçaria. Isso é paganismo. Jesus disse: Deus não é máquina de Coca-Cola. Não tem rito para controlar a Deus. Não tem formas mágicas de controlar a Deus. Não tem religiosidade que manipule a Deus. Deus é um ser livre, soberano. E a nós foi dada a condição, por meio de Jesus, de nos relacionarmos com Ele, mas não de mandar nele. E não de dizer para Ele o que é que Ele tem que fazer. Porque isso é manipulação espiritual e não espiritualidade. Portanto, é nesse sentido que eu acredito que se encaixe muito bem essa palavra de Jesus. Terceiro lugar, compreender quem é Deus. Não há verdadeira oração enquanto não se pode chamar Deus de Pai de modo consciente. E se Ele é Pai, conforme o Evangelho, posso confiar e descansar que Ele é bom e Sua vontade para mim é melhor do que a minha. Lembram de Romanos que nós lemos no início, né? Mas não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é um outro grande... Por isso que eles estavam falando em acabar. Meu Deus, eu vou acabar, desculpa. Obrigado, amor. Como é que eu faço agora? Eu continuo à noite. Vamos orar? Amém? Pode ser? À noite eu continuo daqui. Puxa vida. Como o tempo é curto, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos continuar crescendo nesse aprendizado. Que o Senhor possa mexer no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, ó Deus, aqui nesse final de semana, nesse retiro. Ó Espírito Santo de Deus, revela o Teu Filho e que o Teu Filho nos conduza ao Pai. Nós queremos ter esse encontro com a Trindade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui nesse lugar durante esse tempo que nos está reservado. E pedimos agora também nesse tempo de convívio que vamos ter no almoço, que Tua mão se estenda e também o tempo de conversa seja um tempo muito proveitoso de distribuirmos, ó Deus, carinho e afeição uns com os outros. Nós oramos também já agradecidos pelo almoço, por esse lugar bonito, por esse tempo de sol quando a previsão era de chuva. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.